Eu gostei de toda a sua atenção para a palavra de Deus. Marcos capítulo 9. Às vezes não ficamos atentos às pessoas que estão perto de nós. Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe-o. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse-lhe: desde a infância. Então, aqui qual é a mensagem? Nós temos que reparar que há pessoas que estão ao nosso redor, que estão perto de nós, que estão sofrendo há muito tempo, irmão. Não é de uma hora para a outra. O que tem de gente que sofreu, vamos dizer assim, agressão na infância. Pode nem falar de muitas coisas que poderia ser. Pessoa que carrega dentro de si, entenda bem, uma revolta. Outro carrega uma tristeza, lembranças horríveis. Às vezes do pai e da mãe que brigavam diariamente, se agrediam, e a pessoa foi crescendo com aquilo. Outra pessoa que sofreu uma injustiça em algum lugar e guarda. Quer dizer, e o demônio entra na vida da pessoa. Ali você vê que entrou no filho. Aí mostra aqui: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Venceu. Quer dizer, a incredulidade desse pai fazia, entenda bem, o filho sofrer. Mas Jesus foi, expulsou o demônio e acabou aquele sofrimento. Então esse era desde a infância. Em Marcos 5, volta um pouquinho, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Essa Bíblia fala o tempo aqui, 12 anos. Não sabemos o nome dela, mas diz que durante 12 anos ela teve um fluxo de sangue. E ouvindo falar de Jesus. Irmão, nós temos que nos preocupar. Tem pessoa que está perto de nós, está sofrendo há muito tempo, e nós não falamos de Jesus para ela. Verdade. O missionário conta a história de uma senhora. Ela era de terreiro de feitiçaria. Segunda-feira ela usava roupa em homenagem a um guia. Terça-feira era uma outra cor em homenagem a outro guia. E tudo bem, sexta-feira aquele negócio pesado, né? Segunda-feira das almas, não sei mais o que. E ela um dia, com muitos problemas, muita perturbação na mente, empresária ela. E ela foi simplesmente numa reunião, que na época era um cinema, que o missionário fazia campanha lá no bairro da Freguesia, lá no Rio de Janeiro. E manifestou demônios, expulsou os demônios, e foi amor a Jesus mesmo. Começou a servir a Jesus, servir. E um dia o sócio dela, que era dela, disse assim: fulana, fiquei feliz você estar indo na igreja agora. Agora, aquela igreja lá, aquele trabalho, é uma coisa muito simples para pessoas do nosso nível, assim mesmo. Eu vou te convidar para ir na nossa igreja, você vai ver, tem um piano de cauda, tem isso, tem aquilo. Ela disse que colocou a mão na cintura, falou para ele: mas fulano, você é muito sem vergonha. Você sabe que a vida toda eu servi aos espíritos. Segunda-feira é as almas, terça-feira é isso, quarta-feira é aquilo, quinta-feira, sexta-feira é para aquelas coisas pesadas mesmo. Você nunca me falou de Jesus, nunca me convidou para ir na igreja. Agora que você está me convidando,
entenda, para ir na sua igreja. E é verdade, irmão. As pessoas estão perto de nós, estão sofrendo há muito tempo, nós não falamos de Jesus. Mas, pastor Jaime, eu que vim para ouvir falar de Jesus, calma que depois você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Quer dizer, alguém falou de Jesus para aquela mulher. Nós vamos ver aqui na frente agora, lá em Lucas capítulo 13, outra visão, versículo 10. A mensagem é conhecida, preguei agora esses dias para vocês. Lucas capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Entendendo que aqui já é uma narrativa, a Bíblia está contando para nós. Ninguém sabia que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. Jesus viu isso. E vendo-a Jesus, ela estava na sinagoga, igreja dos judeus. Lá sentavam os homens de um lado, as mulheres do outro, e aquela mulher foi vista por Jesus. A ver, não estamos vendo. Um pregador conta, aí você pode dizer, pastor, você crê nesse fanatismo? Não, eu creio em visões, não em ficar vendo toda hora coisa. Mas ele conta que tinha uma pessoa na igreja, e esse homem tinha uma dor de cabeça muito forte, que não curava de jeito nenhum. E um dia Deus deu uma visão aberta para ele. Ele viu como um animal montado assim no pescoço do homem que apertava a cabeça dele como uma chave. Ele expulsou o demônio, o homem ficou curado completamente. Nós temos que pedir a Deus para olhar para as pessoas que estão perto de nós, que às vezes estão com espírito. Note que o Jesus vai falar para ela aqui na frente, a respeito dela. Diz assim: e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste expôs, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, você é um ator, né? No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, vamos lá, a qual já há 18 anos Satanás mantinha presa. Era uma filha de Abraão, é um filho de Deus, irmão. É uma pessoa que é salva, é de Jesus. Mas ele está numa prisão do diabo. Tá? Ela tinha um espírito de enfermidade, ela não conseguia se endireitar. Tem gente que não consegue se endireitar moralmente, está na igreja. Até prega o evangelho, até fala de Jesus para as pessoas, entenda. Mas ele mesmo não se levanta moralmente, não é que ele é o bonitão da parada, não, mas está sempre pecando, sempre adulterando. Ele se acha o bonitão. Outra se acha bonitona, que está sempre caindo, ela não vê que é um demônio, um espírito que está na vida dela. Outra é financeiramente, a pessoa trabalha, é esforçada, é inteligente, mas não consegue se levantar. Jesus viu, nós temos que aprender a ver também as pessoas que estão perto de nós e que estão precisando de uma bênção. João capítulo 5. Até nas festas temos que reparar. João 5 é depois de Lucas, é João. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Não sei mesmo se é uma crendice, aqui também é uma narrativa, se aconteceu depois se espalhou como outros casos, mas não vou entrar no mérito não. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Vamos lá, nossa mensagem. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, queres explicação? E Jesus vendo, nós temos que ver, irmão. Pessoa que está deitada, pessoa que está há muito tempo sem se levantar, 38 anos, e nós não estamos vendo. O homem, o garoto está dentro de casa, e o pai dele é infame. Por que o pai não buscou, não levou ele a Deus antes, diante da presença de Deus? Será que Jesus não tinha passado por aquele lugar em outros lugares, ou em outras ocasiões? Então,
o que estamos vendo aqui? Nós temos que mudar o nosso entendimento em relação às pessoas. Nós temos que ter muito mais do que um sentimento altruísta, quer dizer, de se interessar pelo bem do próximo, mas se interessar pela salvação, do encontro deles com Cristo. Nós precisamos disso, e nós vamos ver como é importante. Vamos para João ainda, capítulo 9. João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Viu? Temos que ver, meu irmão. Tem gente que o negócio é desse que ele nasceu. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou os seus pais para que nascesse cego? Para com esse negócio de especular, de querer descobrir. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quer dizer, não uso os cultos, eu não cheguei até aqui, agora estou chegando. Irmão, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, enquanto temos a luz de Deus, a revelação da palavra. Vamos perceber quais pessoas estão precisando de ajuda, pessoas que estão próximas de nós, que às vezes estão na igreja, às vezes estão dentro da nossa casa, e nós não reparamos, nós não prestamos atenção nelas, elas estão precisando de ajuda. Mas eu não vim aqui para isso. Tá bom, agora você vai gostar, quer ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor, linguagem simples, é melhor dar do que receber. Mas nós não pensamos nisso talvez só na oferta da igreja, claro, também vale, mas não. Quando você começar a ser um abençoador, porque talvez você já recebeu uma bênção de Deus, mas você não multiplicou isso. Você pegou o talento e escondeu. Você não levou para frente, você não deu essa bênção para outras pessoas. O abençoador, ele é abençoado. É melhor dar do que receber, mas nós só queremos receber, não aprendemos, temos que dar. Como é que eu dou? Falando de Jesus para alguém. Lembra que eu falei de fazer a live? Fala, por que você não faz uma live? Eu não tenho jeito. Que não tem jeito? Quem não tem jeito é o diabo, não adianta orar por ele não. Entendam? É verdade. E você chegar e falar: olha, hoje eu fui na igreja. Bom dia, pessoal, boa tarde, deixa eu falar com vocês. Não tem ninguém, só está você e a câmera. Depois os outros vão assistir, mas naquela hora só tem você ali. Entende? Eu queria que vocês, hoje Deus falou comigo essa palavra, eu estava no culto, eu assisti, eu li a Bíblia, Deus falou comigo, você dá uma palavra. E, mas pastor, eu não tenho jeito. Tá bom, é verdade, tem gente que às vezes é difícil para falar, mas é boa de escrever, não é? Tem gente que escreve bem. Eu tenho uma filha que é assim, ela não é muito para de conversar, mas é para escrever, é uma beleza. Então escreve, vai lá. Mas nós temos que falar, porque nós temos que fazer a obra e nós seremos abençoados. Nós não entendemos por que estamos aqui. Estamos aqui para quê? Paulo fala aos Filipenses, capítulo 1. Essa mensagem aqui eu dou sempre em enterro de crente. Quando morre uma pessoa, eu dou essa palavra de cristão, não dá. Quando você não sabe da vida espiritual da pessoa, não dê essa palavra não. Mas quando você sabe, aí você dá essa palavra aqui, Filipenses 1:21. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Quer dizer, se ele ficar, ele vai dar fruto, entenda bem, para a obra dele. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, que é a mensagem para o enterro de crente, né? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se nós conhecemos a salvação, devemos saber disso. Esse Paulo foi aquele que foi arrebatado ao terceiro céu e ele disse que viu coisas que eram inefáveis. Ou seja, o que é isso? Ele não tinha palavras para descrever a beleza, entenda, palavras humanas, para descrever o que ele viu de tão belo lá no paraíso que ele foi arrebatado. Então ele tinha o desejo de estar, mas ele sabia que se ele ficasse, ele ia produzir frutos para a sua... Meu irmão, nós temos que fazer frutos. Veja o apóstolo Paulo de novo, o Pedro, desculpa, aqui na Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que todo mundo conhece. Atos 3.
Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que o Pedro tinha? Pedro estava presente quando Jesus deu uma palavra: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Quem crê em mim. Pedro então disse: como é que é? Ele disse: o que você determinar pedir em meu nome eu farei. Ele sabia que ele podia fazer o que Jesus fazia no nome dele. Ele estava presente quando o Mateus registrou do capítulo 9, aquele episódio, que ele disse para o paralítico: olha, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então ele disse: ele podia fazer. Nós também temos esse ensinamento e temos que fazer, mas volto, nós não estamos olhando as pessoas. Vamos para Provérbios capítulo 27, versículo 23, que é a mensagem que eu tenho para os pastores, que eu vou ter reunião dos pastores, e a mensagem que eu tenho para eles. Provérbios 27 é o capítulo 23, é o versículo. Procura conhecer o quê? O estado das tuas ovelhas. Não são apenas os nossos. Veja o caso, entenda, do homem que tinha desde a infância um menino lunático lá. Mas as pessoas que também estão ao nosso redor, que cruzam o nosso caminho, são ovelhas que Deus está permitindo, e nós não percebemos isso. E ele diz: põe o teu coração sobre o gado. Você então começará a ser um abençoador, e você vai ver, irmão, muito mais bênçãos na sua vida. Você vai ganhar mais uma comunhão com Deus, um agir de Deus na sua vida, que quando você orar, você vai orar com tanta convicção, porque é dando o que se recebe. Você está dando a bênção, está recebendo a bênção. Você vai começar a ser uma pessoa. Eu falo, puxa, uma senhora, eu já contei várias vezes, desculpe de ouvir mais uma vez, contei que em 1977, a minha mãe estava desesperada, meu pai morreu em 75 de acidente, caiu de um telhado. Minha irmã, 3 meses depois, morreu de um acidente de carro. E ela, no terreiro de feitiçaria, falava para minha mãe: olha, você vai perder o terceiro embriagado na Avenida Brasil. Quem bebia era eu. Então ele vai morrer. E a Avenida Brasil, onde nós morávamos, ali, né? Ela é grande, ela começa na perto da rodoviária no Rio, vai até Santa Cruz. Para ter uma ideia, a nossa igreja lá é Avenida Brasil 23.536, mas é na metade do caminho. Ela é comprida, né? Você vê quantos bairros vai passando da Avenida Brasil, pega ali o Caju, né? Depois ali Manguinho, São Cristóvão, aquilo tudo ali, depois vai Bom Sucesso, vai Ramos, vai Penha, vai tudo passando aí, depois vem Irajá, Coelho Neto, vem Honório Gurgel, aí vem Bairro Sírio, Guadalupe, aí vai para Paciente Magalhães, Basto, Realengo, e vai embora, Bangu, e vai embora. É grande a avenida lá. Mas entenda, ela simplesmente... ela falou que ia morrer. E no ano seguinte, eu realmente sofri um acidente. Já contei para vocês, muitos já ouviram. Morreram 2 amigos meus na hora. Ele foi atropelado pelo Maverick. Lembra do Maverick? Ford Maverick, né? Subiu a calçada e mostrou ali para vocês. Está ali, ó, ele sublinhou. Ali, a terceira vítima foi levada. Está ali assim. E cano de ferro. A terceira vítima foi Jaime de Amorim Campos, 19 anos. Você vê que eu estou com 62 anos, faz a conta aí, né? Que tem tempo. Que foi internado em estado grave no Hospital Oliveira Kremer. Mas o que? 2 amigos. Mas só que no ano anterior, 77, quando a minha mãe procurou então pessoas para ajudá-la, para desfazer aquele trabalho de feitiçaria. Ela tinha que oferecer algo maior para os guias, quer dizer, um banquete maior, uma oferenda maior. E uma senhora chamada Alda, que nem era evangélica. Essa Tereza, eu não tenho esse dinheiro, mas ali onde era a funerária, ali tem um missionário lá, que era o missionário Soares, os pastores que dizem que desmancham macumba e é de graça. Eu disse: se é verdade, eu não sei, que eu não sou dessa religião. A minha mãe foi a salvação. Ela se firmou depois, mas foi fazer campanha, entregou meu nome lá. E quando o missionário fala que ele ia lá para o Rio Centro orar pelos pedidos de oração, quantas vezes meu nome estava lá naquela oração. Mas o que eu quero passar para você? Aí depois essa senhora foi recompensada. Lembra o abençoador?
é abençoado. E ela foi abençoada, que ela se converteu depois, se tornou uma cristã. E hoje, não sei se já está na glória, não sei ainda, não, depois fiquei sabendo, mas irmãozinho, começa a abençoar. Ela ouviu falar de Jesus, quem? A mulher que tinha 12 anos, ela ouviu falar de Jesus, e ela foi. Jesus viu a mulher na sinagoga, Jesus viu o homem deitado, e o que nós estamos fazendo? Estamos vendo as pessoas e orando por elas, ou pelo menos estamos falando de Jesus para elas? Pelo menos falando, e aí nós seremos o quê? Recompensados. As nossas orações serão muito, mas muito mais, entenda bem, assim, com fé, com convicção, porque é dando que se recebe. Fica com essa mensagem hoje. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas, dos seus, que estão perto de você, que são seus familiares. Mas procure conhecer as pessoas que estão no trabalho, até na igreja. Não fique preocupado com descobrir a vida da pessoa para bisbilhotar, fofocar. Não. É para ajudar, pedir a Deus para ter a visão como aquele homem teve, que viu como um animal montado na pessoa, como Jesus viu na sinagoga, que tinha um espírito de enfermidade em cima daquela mulher, e ela foi completamente liberta.